Muito bem, amados. Nós temos feito a leitura oficial lá em Hebreus, capítulo 9. Eu quero fazer menção do verso de número 16. Hebreus, capítulo 9, e verso 16. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando se encontraram, amém? Amém. Diz a palavra do Senhor, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Amém? Amados, a Bíblia Sagrada, em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, na última parte, diz assim o versículo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Em São João capítulo 14, verso 1 a seguir, a Bíblia diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Então, você assim não diria: vou preparar-vos um lugar. Amém? Podemos assentar, amados. Glória a Deus, aleluia. Nós temos feito a leitura dessa palavra que fala acerca de uma herança. O capítulo, o versículo número 16, ele fala com bastante propriedade, porque onde há um testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, aquele que fez o testamento. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, testamento, irmãos, ele significa uma manifestação da vontade de alguém. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos o Velho Testamento e o Novo Testamento. E quando nós estudamos a palavra, nós encontramos que a palavra testamento, amados, em hebraico significa aliança. Então Deus, ele fez uma aliança com o seu povo. Quando ele criou ali o jardim do Éden, criou as aves, os animais, os répteis, as aves e tudo que há, e depois ele criou o homem, ele fez uma aliança com o homem. O Adão, depois ele está dormir, né? Da costela de Adão ele tirou a costela e fez Eva. E quando então ele acordou, Deus fez uma aliança com ele. Olha aqui, essa daqui é tua mulher, é osso dos seus ossos, e vocês vão dominar a terra. Tudo que aqui há, vocês poderão usar, menos a árvore que está no meio do jardim. Deus fez uma aliança com o homem. Passados uns dias, Deus voltou lá e começou a procurar Adão, cadê você, Adão? E Adão se escondeu. Tinha pecado, tinha mexido aonde não podia mexer. E a partir daí, irmãos, nós vemos Deus fazendo uma promessa e tentando restaurar o homem. Deus fez um testamento, e no testamento que o Senhor fez, ele prometeu que iria restaurar o homem, mas o homem tinha obrigações para com Deus, para que pudesse ser restaurado. Ele tinha obrigações. Aleluia. E assim foi indo. E nós vemos os 39 livros que contém o Velho Testamento. Nós vemos Deus fiel no seu testamento. Glória a Deus. Fiel naquilo que ele prometeu. E Deus foi ali. Quantas vezes o homem esteve tão perto de receber a herança, de receber o testamento, e de repente o homem fracassava e demorava então mais um tempo para abrir o testamento e ler o testamento e cada um pegar a sua parte.
Quando nós olhamos para a nossa vida, irmãos, eu passei por 3 processos de testamento. Meu sogro faleceu, na época reuni os filhos e foi feito o primeiro testamento. E naquele testamento todos os filhos abriram mão da herança em favor da minha sogra. Ela que era meieira, ela passou então a ser proprietária integral das propriedades. E foi sim, e aí veio também a doença e ela já estava prestes a falecer, quando me chamaram e tínhamos que mexer então para acertar o Novo Testamento. Esta é a forma que ocorre. Para se receber uma herança, a pessoa tem que morrer, o testador tem que morrer. A Bíblia diz aqui, o apóstolo escrevendo, né, diz bem claramente, porque onde há um testamento, é necessário que intervenha a morte de quem testou, quem fez o testamento. Aleluia! Que morra. E quando, no nosso caso, houve a morte a princípio do sogro, depois veio a morte da sogra. Só há uma outra forma. Existem 2 formas de você receber uma herança. Uma forma é o pai, né? Aquela pessoa que é a proprietária, ele fazer um testamento, ele dizer qual é a sua vontade. Olha, aquela propriedade fica para o fulano, a propriedade fica para o ciclano, ou então junta-se tudo e se divide entre tantos que são os herdeiros. Esta é uma forma. E a outra forma é a doação em vida. Meu pai, ele preferiu fazer a doação em vida. Ele tinha uma preocupação com uma propriedade que meu irmão usava há muitos anos, e meu irmão tinha aumentado aquela propriedade, tinha construído bastante coisas lá dentro, é onde tem uma fábrica, até hoje está funcionando. E aí meu pai, preocupado com isso, quando ele fez 80 anos, ele teve uma pneumonia, ficou 17 dias na UTI, mais uns dias no hospital. E ele então ficou preocupado e chamou os filhos e falou: olha, vamos fazer um acordo aqui. Eu quero passar tudo em vida. E eu quero que vocês respeitem o seu irmão, o Hilton, porque ele construiu lá, ele fez, então aquilo é dele. E fez então a doação em vida. E passou os documentos. Essas 2 formas. E aí passou-se os anos. Ele achava que ia morrer logo em seguida. 2 anos depois minha mãe partiu. Vai fazer 10 anos agora em agosto. E ele ainda durou mais 8 anos. E agora em outubro ele partiu. Eu fiquei 9 meses sem poder ir lá na minha cidade, ver meus irmãos e tratar dos assuntos referentes ao testamento. E eu estive lá agora, recentemente, esse mês, assim que eu cheguei na Paraíba, eu fui até lá. E fomos tratar então da herança, fazermos a divisão da herança. É um momento difícil, muito doloroso. Minhas irmãs haviam já separado algumas coisas e ela disse: olha, isso aqui é para você guardar de lembrança. E quando eu cheguei aqui, eu não abri lá. Quando eu cheguei, fiz a carro. Quando eu cheguei aqui, eu abri as 2 malas. E uma das malas tinha 2 carteiras de membros. A carteira de membro do meu pai, quando ele foi batizado, em 1945, ele desceu as águas do batismo. Crente fiel, irmãos. Crente fiel. Nunca eu vi meu pai deixar de participar de uma Santa Ceia. A minha mãe, a carteira de membro dela era de 1951. E todas as 2 carteiras eram assinadas pelo meu avô, que era o pastor da igreja. Ela era meu tio, era irmão mais velho do meu pai. Mas ele criou os irmãos. E meu pai tinha um respeito com ele como filho, chamava ele de Senhor. Não se tem mais hoje em dia. Amados, eu acho que eu tenho certeza que aquelas 2 carteirinhas e mais 2 ou 3 placas de honra ao mérito que eles me deram, meus irmãos me deram, é a minha maior herança. As propriedades que tem lá não tem valor para mim, tanto que minhas 2 irmãs são afastadas do caminho. Meu irmão nunca foi crente, nunca se batizou. Eu sou o único que estou no caminho. E eles então resolveram dar para mim. Falaram: você fica com as carteiras de membro do pai, da mãe, e fica com esses diplomas de honra e mérito. E esta é a minha herança que eu estou guardando. Glória a Deus! Aleluia! Foi colocada já uma casa à venda, já estão falando de vender uma outra, para dividir, tem que ser dividido em partes iguais, né? Aquela propriedade que ficou para o meu irmão Hilton, ele falou: não, eu não quero aquela propriedade do jeito que o pai deixou, vamos vender e vamos dividir em 4 partes iguais.
A herança, irmãos, que se divide hoje, o testamento que se faz hoje no cartório, para que você possa ter direito a receber os bens, quando o testador falecer, e aí for aberto o inventário, então pela lei tem que ser dividido em partes iguais. E todo o testamento tem obrigações. O testamento reza lá algumas convenções que a pessoa que deixou, ele deixa, está escrito: olha, para receber tal propriedade tem que fazer isso, aquilo, né? Os irmãos, muitas vezes os industriais, as pessoas muito endinheiradas, eles deixam várias cláusulas para poder manter aquela herança, manter aquele patrimônio. Então eles são obrigados a manter aqueles artigos, aquelas convenções que estipularam. Agora nós vamos olhar para a palavra de Deus. Vamos olhar para a Bíblia Sagrada. Tem mais um porém, irmãos. A herança, ela pode ser recusada. Ela pode ser recusada. Eu tenho um tio e ele teve 5 filhos e ele adotou o 6º filho. E quando morreu, ele deixou tudo dividido para 6. Ele constou a relação de tudo que ele tinha e colocou os 6 herdeiros. Aí esse que era adotado, ele disse: não, eu não quero essa herança. Pode dividir em 5. Os irmãos: não, mas o pai deixou e dá o seu nome aqui. Não, mas eu não quero. A herança, ela pode ser recusada. Às vezes por orgulho, outras vezes porque a pessoa se sobressaiu, ele conseguiu fazer, né, um bom patrimônio. Aí quando veio o testamento, abre-se o testamento, ele olha e fala: não, eu já tenho o suficiente, não preciso, divide entre vocês. Assim é a herança que se recebe através da justiça, através do desejo dos nossos pais, ou de algum outro ente querido, ou quem sabe de um patrão, alguém que trabalha com uma pessoa há tantos anos, quando chega na hora de morrer, ele vai lá e põe no testamento: fulano de tal também vai ter participação. Agora nós olhamos para a Bíblia Sagrada. Eu falei sobre Adão. Adão errou, e aí, irmãos, a herança dele foi difícil, né? Vai ter dores, a mulher vai ter dores para parto, e assim por diante. Mas ele fez uma promessa, e a promessa do Senhor, ela foi se estendendo, e o Senhor foi fazendo novas alianças. Testamento quer dizer aliança, e o Senhor foi fazendo, até que nós chegamos no Novo Testamento. Eu recitei aqui 2 versos, tem um terceiro que eu gosto muito, e é apropriado para o momento. São João 3,16, quem sabe está escrito lá? São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que creia receba a minha herança, receba a vida eterna. E todo aquele que crê terá direito à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. São João, escrevendo o seu evangelho, vai lá no capítulo 14 e começa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há uma herança, há uma morada, há um testamento, e aquele que for fiel até a morte, diz São João lá no Apocalipse, receberá a coroa da vida eterna. Esta é a nossa herança, meu amado e querido irmão. Como na vida secular é preciso que o testador morra, também na vida espiritual aconteceu da mesma forma. Jesus morreu, aleluia. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vamos encontrarmos na continuação do texto, nós vamos encontrar que Jesus Cristo, amados irmãos, é co-herdeiro. Co-herdeiro quer dizer o quê? Ele recebe a herança junto. O herdeiro, ele recebe diretamente a herança. O co-herdeiro, ele recebe a herança junto. E Jesus prometeu a vida eterna. Jesus prometeu para aquele que fosse fiel. Jesus prometeu ali: eu vou para o Pai, nós vos enviarei o Consolador para estar convosco todos os dias. Essa é a nossa herança. Essas são as promessas que o Senhor fez para nós, é a aliança que Deus fez para nós, é o testamento que Deus nos deixou. Aleluia! E aí, meus queridos e amados irmãos, agora nós, como cordeiros, Romanos 8,17, nós somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus. Todas as promessas que o Senhor fez, nós vamos receber por herança. Você e eu temos direito a ela. Bendito é o nome do Senhor. Pastor, mas o senhor acabou de dizer que tem que
morreu o testador, Jesus morreu. Aleluia! Jesus morreu, e na morte de Jesus ele abriu o caminho que Adão tinha bloqueado, o caminho que Adão pegou e foi destituído da presença de Deus. Agora vem Jesus e agora ele religa ao Senhor através da morte de Jesus, e recebeu, amados irmãos, a vida eterna. Diz a palavra do Senhor que ele foi levado no Monte Calvário, e chegou ali no monte, amados irmãos, todo o povo ali acusando ele. Ele foi pendurado na cruz que ele mesmo levou. E quando ele foi pendurado na cruz, ainda insultaram, ainda maltrataram o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando chegou determinado momento, ele não aguentando mais, ele faz a sua oração, diz: Pai, se tu quiseres, passa de mim este cálice, mas todavia, Senhor, cumpre em mim, Senhor, o seu testamento, cumpre em mim, Senhor, a tua promessa. Bendito seja o nome do Senhor. E ele então expirou, e ali terminou a jornada, ali terminou a missão. Ali estava terminada, mas não, e o testamento agora começa a ser aberto. Bendito é o nome do Senhor. Passa 3 dias, no momento em que ele deu o último, seu último suspiro, diz a palavra do Senhor que sepulcros foram abertos. O véu do templo rasgou de cima e baixo. Aquele povo todo assustado diz: este verdadeiramente era o Filho de Deus, este verdadeiramente era o herdeiro de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento, amados, não estava sendo aberto ali o testamento. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê nele, todo aquele que entregar a sua vida, tem direito à vida eterna. Ali nasceu a igreja primitiva, ali nasceu, amados irmãos, com aquele momento, aquele ato, foi deslumbrado o testamento que o Senhor havia prometido, a aliança que o Senhor fez. Nós recebemos ali aquela aliança. 3 dias se passou, Jesus lá no túmulo. Aí chega o domingo, as mulheres vão lá buscar Jesus, vão lá balsamar Jesus, passar lá um perfuminho, né, daquele trato, né? Só as mulheres sabem fazer isso, né? Aí quando chega lá, glória ao nome de Jesus. Quando chega lá, irmãos, cadê Jesus? Escafedeu. Glória a Deus, aleluia. Só tinha lá o lençol, parece que era, né? Só estava lá o lençol. Cadê Jesus? Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, para nós ser coerdeiros, era preciso que ele ressuscitasse. Para nós sermos religados, é preciso que a palavra se cumprisse, que o testamento fosse completo. Bendito é o Senhor. Procuraram Jesus, não encontraram. Ele havia ressuscitado. Para que nós tenhamos direito à vida eterna, era preciso que Jesus ressuscitasse. Era preciso que ao terceiro dia ele fosse tirado daquele sepulcro e levasse ao céu para estar à direita do Pai, intercedendo pelo nosso testamento, intercedendo pela nossa herança. Ele é o nosso advogado. Bendito é o nome do Senhor. Quantas famílias é obrigado a constituir advogados, enquanto os advogados, irmãos, eles corroem metade do patrimônio, eles cobram para poder defender a causa e fazer a divisão. Mas nós não precisamos pagar nada. Jesus Cristo pagou. Jesus Cristo pagou a nossa conta. Jesus Cristo pagou o nosso advogado. Jesus Cristo, amado meu, ele fez a nossa herança. E agora tem um detalhe muito importante. Glória a Um detalhe Deus. muito importante. Ele morreu e enviou o testador. Agora nós temos herança para receber. Porque ele recebeu. Ele está na vida eterna. Ele está com o Pai. Está lá. Então agora nós temos direito de receber também, porque nós somos coerdeiros. Nós recebemos junto. E está entendendo? Nós recebemos junto. A herança é direto. O coerdeiro recebe direto. Agora o coerdeiro recebe juntamente. Então nós vamos receber a vida eterna juntamente com Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor, segundo Tessalonicenses capítulo 4, versículo 10 ou 14, mais ou menos assim. Não quero que vocês sejais ignorantes como aqueles que dormem, né? Que não têm esperança. Porque aquele, aleluia, aquele que subiu, ele descerá ao toque da trombeta. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão para receber a herança. Bendito é o nome do Senhor. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para receber a herança. E de quem não vai ser
nós somos o cordeiro de Cristo. Agora, o detalhe mais importante de tudo isso é o seguinte: a herança é dividida. A herança é dividida. Por mais que meu pai quis ser justo, e disse: olha, o Wilton, ele gastou muito dinheiro ali, né? Ele fez um outro prédio no lugar, então vamos deixar com ele aquela propriedade. Vocês ficam com isso, outro fica com isso, outro fica com aquilo. Então, irmãos, a herança, ela é dividida. Cada um pega o seu quinhão, cada um pega a sua cota. Agora, irmãos, a herança que Deus nos deu, a herança que Deus nos deu, quando ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta herança, meus irmãos, ela não é dividida. Cada um de nós vamos receber o mesmo quinhão, a mesma cota. Cada um de nós vamos receber, bendito é o nome do Senhor. A herança espiritual, ela é compartilhada. Eu vou compartilhar com o irmão, com a irmã, com os jovens, com os obreiros. Nós vamos compartilhar na vida eterna com Cristo Jesus. É compartilhar, não é dividir. Aleluia. Enquanto famílias se matam, famílias brigam. Na família da minha esposa, irmãos, infelizmente um irmão matou o outro por causa de herança. Na família, dentro da casa da minha sogra, infelizmente, hoje os meus cunhados não conversam com as cunhadas, que seria minha esposa e minha cunhada. Eles não conversam. A última vez que eu vi algo da parte de um dos meus cunhados foi isso: discutir a herança de uma pessoa ainda viva no mínimo é vergonhoso. Foi o que ele disse. Sabe por quê? Porque ele tinha recebido 25 anos atrás, ele administrava os bens há 25 anos atrás, mas não prestava conta de nada. Ele não prestava conta nem para a mãe, nem para os irmãos que eram herdeiros também. Ele tinha que dividir, mas ele não dividia. Aí quando as irmãs, a Angélica, a Michula começou a pressionar, aí ele diz: não, a mãe está viva ainda, vocês querem discutir uma herança com ela viva ainda? Então, irmãos, nas famílias tem isso. Brigas entre famílias, divisões entre famílias. O Ivan matou o Paulinho a tiro por causa da herança. Mas, amados irmãos, a nossa herança, ela não vai ser dividida, ela é compartilhada. E Jesus ainda deixou para nós uma palavra: aquele que de graça receber, de graça dá. Aquele que você recebeu a palavra de salvação, leva a palavra, prega a palavra, viva a palavra, ganhe vida para Cristo, para que eles possam ser coerdeiros conosco da vida eterna. Enquanto muitos estão preocupados em não dividir, em não aumentar, para poder ficar com menos, né? Então eles brigam para ficar com mais. Enquanto isso, nós temos uma missão: ganhar vidas para Cristo, para compartilhar a vida eterna conosco. Aleluia. O seu lugar está garantido. Quando João esteve lá, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, pensa em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vou lhe diria: eu vou preparar-vos um lugar. Aleluia. Ele preparou um lugar para mim, um lugar para você, um lugar para nós. Lá tem um lugar para cada um de nós. Não precisa brigar não, porque nós somos coerdeiros. Nós vamos receber tudo igual o outro vai receber. Tudo igual. Vida eterna. Aleluia. Eu fiz ainda semana passada, eu fiz um culto fúnebre de uma das nossas irmãs que passou a estar com o Senhor no hotel. E lá o Senhor me deu uma palavra. Ela, coitada, ela tinha aquela doença que a pele vai se manchando. Sabe aquela doença? A pessoa é morena, de repente fica loira, né? Muda a cor. Ela tinha aquela doença. Eu esqueci o nome daquela doença. É isso aí. Falar esses nomes é meio complicado, mas é isso que você fala. Então ela tinha essa doença e sofreu muito aquela mulher. E por final, agora em dezembro, ela começou com uma bactéria. Pegou uma bactéria, essa bactéria estava comendo ela viva, até que ela faleceu agora uns 15 dias atrás. O Senhor me deu a palavra naquele dia: o nosso corpo, irmãos, ele vai descer a sepultura. Ele vai descer a sepultura, não tem jeito. É de um jeito ou do outro. Ou é bactéria, ou é por infecção, é um derrame, é um AVC, mas esse corpo vai descer. E o maior milagre que o Senhor pode fazer não é curar do vitiligo, né? Não é curar do vitiligo. O maior milagre que o Senhor pode fazer não é a pessoa sofrer um AVC e sair inteiro do AVC, como eu saí, e andando. Não. Sabe qual é o milagre? O maior milagre
é a vida eterna. Aleluia! O maior milagre, amado irmão, é receber o corpo glorificado. A Bíblia Sagrada diz, amado irmão, que o que é da terra voltará para a terra, o que é pó voltará para a terra, e nós receberemos um corpo glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Eu começo a imaginar, amado irmão, eu tenho 14 cirurgias aqui, eu tenho cicatriz para tudo que é lado, eu tenho aqui atrás 6 pinos na minha coluna, eu tenho no joelho uma prótese, eu tenho outras próteses no meu corpo, mas naquele dia eu vou receber um corpo glorificado. Eu vou subir e vou receber um corpo glorificado. Sabe por quê? Porque o Senhor me deu por herança. O Senhor me deu por herança, meu amado. Toma posse da tua herança. Toma posse da tua herança, jovem. Irmãs, varões, toma posse da tua herança. Brigue por ela. Não perca a tua herança, não. A vida eterna tem que ser conquistada à força. Para terminar, meus irmãos, eu disse que testamento tem obrigações. A pessoa que faz o testamento, ele deixa algumas cláusulas. O Senhor também deixou para nós algumas obrigações. É verdade. Ser fiel até a morte. Mas é uma obrigação. A outra obrigação, meus irmãos, se refere à Santa Ceia do Senhor. Se refere a 1 Coríntios capítulo 11 e verso 23. Aqui também tem obrigações que o Senhor nos deixou. Deus, aleluia. Quer ficar de pé? Fique de pé. Glória a Deus. Fique de pé. São obrigações. Nós temos que andar de acordo com a palavra. A Bíblia Sagrada tem 2 testamentos, o Velho e o Novo Testamento. Entendeu? Testamento, irmãos, é aliança. Testamento, amados irmãos, é preceitos, né? É a vontade de Deus, é a vontade do testador, né? A vontade do testador. Então, testamento é isso. Então nós temos que cumprir obrigações. A vida eterna o Senhor deixou, né? Você não vai ter que dividir com ninguém. Você vai compartilhar, mas dividir não. Só que você tem obrigação. E uma delas está aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, eu partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, é a minha aliança. Ele novamente se refere à aliança. É o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Anunciar o testador. O testador, aquele que morreu para que nós pudéssemos receber herança. Aleluia. Examine-se. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado no corpo e no sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Obrigação. Examine-se o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, ele come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vai perder herança, vai perder, amado, vai perder herança. Aquele que come e bebe indignamente não será digno de receber herança, a vida eterna com Cristo Jesus. A promessa foi feita, o testamento foi aberto, a herança está aí, mas para você receber, você tem obrigações. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E o Senhor deixou essa obrigação, olha, fazer isso todas as vezes, fazer isso em memória de mim. Então nós temos que estar fazendo mês a mês. E quando for participar, antes de participar, examine-se a si mesmo. Terminando a palavra. Porque se nós não julgássemos, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quantos podem glorificar o Senhor? Podem glorificar o Senhor. Nós somos cordeiros de Cristo. Nós somos cordeiros de Cristo. Nós recebemos a herança. A herança é a vida eterna que o Senhor tem nos prometido. Mas para isso nós temos obrigação
coração, irmãos, nossa consciência é o nosso juiz. Eu não sou juiz de você. Elvis não foi chamado para ser juiz, para examinar, para ficar atrás do muro vendo o que você está fazendo na saída da escola, ou para ver o que você faz na sua casa. Ninguém aqui é juiz de você, não, mas você é o seu juiz. Aleluia. Você tem que examinar a si mesmo. E se você examinar e não tiver digno, toma cuidado, porque você não vai só deixar de participar de um pedacinho do pão e um pedacinho do corpo, não. Você vai estar deixando de participar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está colocando em risco a sua herança, e você pode perder a vida eterna com Cristo Jesus.